Está quebrando os grãos, moendo. Importante a gente explicar esse detalhe. Não é moer, não é moição nem moimento, tá? É moagem. Em espanhol é molido, el molido. O que é moer o café? É quebrar os grãos em milhares de pedaços. Os grãos, tu não pode cortar com uma faca, porque eles são duros e porosos depois que são torrados. Antes do café ser torrado, o grão é molengão. Pode até cortar com uma faca. Nunca fiz, mas acho que pode. Mas depois de torrados, eles são duros e são porosos. Então eles têm que ser quebrados. Só que tem um problema. Quando a gente quebra, a gente pode ter uma certa pontaria, digamos assim, para estabelecer o tamanho médio dos grãos. Mas a gente não tem uma precisão, a gente não consegue fazer um monte de esferinhas pequenininhas, todas com o mesmo diâmetro. Isso não existe, não é possível. Por isso, moer o café requer uma atenção toda especial e tem vários tipos de moedores e tem algumas pessoas que dizem que o equipamento mais importante do coffee lover, do cara que gosta de café e tal, é o moedor. Antes de qualquer outra coisa, o cara tem que ter um bom moedor. Esse aqui não é... Esse aqui é um moedorzinho elétrico, USB. Eu estou usando só como exemplo, mas ele quebra muito bem o galho em vários casos, tá? Bom, vamos adiante. Aqui acho que eu consigo explicar muito bem. Vamos imaginar que cada partícula, cada caco de café seja um cubo, para efeito de matemática, tá? E o cubo tem um lado, vamos supor 1 milímetro, então cada lado é 1 milímetro quadrado, 1 vezes 1. Tem 4 lados, né? Mais a tampa, mais o fundo. Então são 6 vezes o A, que é o lado, ao quadrado, tá? Se eu pegar esse cubo e fatiar ele, eu vou fatiar ele assim, e vou fatiar ele assim, e assim, eu vou dividir esse cubo em 8 cubos. Cada face é a metade desse lado A. Então a área de cada cubo vai ser isso aqui, 6A2 dividido por 4. Então a área total é 8 vezes isso, que dá 12A2. Com um cubo inteiro, a área total é 6A2. No cubo todo fatiado, a área total é 12, dobrou a área total. Olha só. Ou seja, a água, vamos supor que esse cubo seja uma partícula, né? um caco de café resultante da moagem. É óbvio que a água entrando aqui, ela vai entrar numa área de 6A2. Vamos supor que A seja 1 milímetro, ela vai entrar numa área de 6 milímetros quadrados. Aqui, ó, se eu particionar em 8 cubos, a água vai entrar numa área de 12 centímetros quadrados ou milímetros quadrados, dependendo da área que a gente estiver imaginando esse truque aqui. O que significa isso? Significa que quanto mais a gente particionar, quanto mais a gente for dividindo uma partícula em partículas menores, vai aumentando a área disponível para a água entrar e puxar lá de dentro os compostos que são o que nos interessa. Legal, né? Significa que a gente vai partindo sucessivamente em partículas cada vez menores e com isso a gente vai conseguir uma área maior, consequentemente vai haver uma efetividade maior na extração de café. Só que pode não ser bem assim. Porque lá pelas tantas, as partículas são tão pequenas, mas tão pequenas, que é o que a gente chama de finos, em inglês os fines, né? Que elas atrapalham, porque elas geram a sobreextração e geram uma grande dispersão no tamanho médio dos cacos. Tá? Por isso que existe uma grande
variação na qualidade dos resultados dos moedores. Tem moedores muito caros e tem moedores muito baratos. Eu mostrei antes para vocês um moedor barato, é um moedor elétrico e tal, mas ele é baratinho, ele é com o núcleo dele é de cerâmica. Os melhores têm núcleos de aço inox, núcleos melhores e tal. E tem uns que têm um desenho, um projeto, inclusive os manuais têm uma ótima fama de produzirem moagens de ótima qualidade. E na verdade, os caras que entendem muito mais de café do que o velho dizem que o moedor, para quem trabalha, ou quem gosta, ou quem brinca com o café, é a peça mais importante, mais crítica de se ter para produzir um bom café. Tá? Por isso que eu fui a gente vai naquela de, né? Olha só, tal fabricante tem uma máquina de fazer café expresso, eu vou fazer café expresso que nem as cafeterias comerciais. Não faz. Primeiro que compra café já moído, né? Não sabe o que tem ali dentro e tal, e faz um café lá meia boca, um expresso. Depois, porque quando começa a moer, vou comprar um moedor lá aqui pela internet, um moedorzinho baratinho de R$30, R$40. Funciona. Em muitos casos está legal. Eu tenho alguns diferentes. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que a qualidade da moagem é muito importante. Tem inclusive uns caras que fazem, tem documentos sobre isso, mostrando as curvas de distribuição dos tamanhos médios de partícula. Inclusive o tamanho médio de partícula é uma coisa discutível, porque uma partícula é uma pedrinha toda disforme, né? Um caco é um caco, tem uma forma qualquer. Qual é o tamanho? É a distância da onde até onde, se ele é todo irregular, parece uma pedra de cascalho aí da rua. Não, é que ela tem que ser, para a gente ter um termo de comparação, a máxima distância entre duas pontas desse caco, né? Que é o que vai permitir que ele passe ou não por um furo dos furos de um filtro. Inclusive, os finos, acabam entupindo os furinhos, ou as fibras, né? Os interstícios, se forem filtros de papel ou filtro de pano, dependendo da técnica que a gente for usar para produzir, para extrair esse café. Então é um assunto que talvez valesse N papos sobre isso. Não vou ter a pretensão de fazer isso, porque tem gente que faz e faz muito bem. Tem um pessoal aí um pessoal na ativa, né, que são baristas, tem um cara que eu gosto muito, embora ele seja meio estrela, tá? Que é o James Hoffman. Ele é um inglês todo, né, cheio de uns óculos todos diferentes e tal. Mas ele tem livros publicados sobre café e ele é sério. E tem um americano que é o Lance Hedrick, que é outro cara muito bom. Mas são estrelas, eles aparecem, e tem os caras no Brasil. Se eu citar um ou dois, eu vou deixar de citar uns guris muito bons por aí que falam sobre café. Não vou fazer isso. A minha ideia é fazer algum comentário, alguma crônica e contar de vez em quando alguma piadinha sobre café. Aliás, tem um amigo meu que tem um sítio numa cidade aqui perto, na subida da serra, chamada Picada Café. Ele já me convidou, vou ter que ir lá para a gente fazer um café que é um daqueles, da forma de produzir que justificou o nome do lugar, o nome da cidade. É um município muito bonitinho aqui na subida da serra, quase em Nova Petrópolis. Tá? Mas em outra ocasião.